Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 21 de maio de 2024. Sétima semana do Tempo Comum, terça-feira, cor litúrgica verde. Reflexão do dia é um programa diário, onde buscamos refletir e estudar as palavras que compõem a liturgia do dia. Santo do dia. Beatos Padre Manuel Gonzales e seu coroinha, Adílio Daronque, fuzilados no Brasil. Padres Manuel Gomes Gonzales e seu coroinha, mártires que no Brasil, depois de serem maltratados e amarrados em duas árvores, em um tronco, foram fuzilados, morrendo por causa do ódio dos seus algozes. Tinham contra a fé cristã, a fé católica. Beatos Padre Manuel Gonzales e seu coroinha Adílio Daronque, rogai por nós. Primeira leitura está em Tiago, capítulo 4, de 1 a 10. Caríssimos, de onde vêm as guerras? De onde vem a briga entre vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxitos. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está em que não pedis. Não pedis sim, mas não pedis sim, mas não recebereis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido dos vossos prazeres. Esse interessante esse versículo 3. Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido de vossos prazeres. Então, quando o cristão católico, nós já sabemos se ele é profundamente enraizado no Senhor, quando a sua oração só é uma oração de súplica, só é uma oração de pedido, nunca é uma oração de louvor, nunca é uma oração de agradecimento, nunca é uma oração de contemplação, é sempre uma oração de pedido. Nós devemos pedir, sim, pedir tudo ao Senhor, né? Tudo nós devemos pedir: geladeira, televisão, carro, é, tudo que você for fazer, investimento, um passeio ou qualquer coisa do vosso desejo. Tem um salmo que fala assim: aquele que ama o Senhor, ora ao Senhor, até os seus desejos são atendidos, serão atendidos. Então, não só as nossas necessidades, mas também os nossos desejos. Mas quando nossa oração é somente para a contemplação dos nossos prazeres, isso pedimos mal. Por isso que Tiago fala aqui no versículo 3. Você está até pedindo, mas não recebe, porque você pede mal, pois só quereis esbanjar o pedido dos vossos prazeres. Então, dentro de nós temos paixões que geram brigas, conflitos, né? Que geram cobiças, uma série de invejas, uma série de outros sentimentos que nos faz sofrer e faz sofrer a outros. Então nós devemos pedir, acima de tudo, santidade, porque aquele cristão católico convertido no Senhor, ele clama ao Senhor por santidade, ele clama ao Senhor para que lhe dê coragem, para que o Espírito possa motivá-lo a evangelizar, né, a testemunhar Jesus. Então, a gente tem que ter cuidado com esse pedido que nós fazemos a Deus. Depois ele continua: adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Então, se eu estou enraizado neste mundo, desejando as coisas do mundo para mim, eu me torno inimigo de Deus. Quando eu sou permissivo com as filosofias mundanas, eu me torno inimigo de Deus. É isso que Tiago está nos falando. Mas quando dito eu sou permissivo com a filosofias mundanas, é quando eu aceito verdades
do tipo, a lei me permite fazer isso, a Constituição do país me permite fazer aquilo, mas isto e aquilo que a lei me permite fazer é completamente contra o mandamento do Senhor. Agora já não é mais pecado tal prática, porque a lei até me reserva o direito de cometer este pecado. Eu estou falando de aborto, eu estou falando de uma série de outras permissões civis que são contra o mandamento do Senhor. Eu me torno amigo do mundo, eu me torno amigo do mundo. Ao me tornar amigo do mundo, eu me torno inimigo de Deus. Eu tenho inimizade com Deus. Assim, todo aquele que pretende ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. É muito claro isso aí, muito claro. O que é ser santo? Santo é ser separado. Né? Santo é separado. O próprio Cristo falou assim: eu não vim para unir, eu vim para dividir, quer dizer, dividir santo, separado. Separado é dividido. Então, dividir, deixar bem claro aqueles que são do mundo, que são filhos de Satanás, e deixar bem claro aqueles que são filhos de Deus. Dividido, santo, ser santo é dividir. O próprio Deus fala dele mesmo, ou inspira aos pastores para também proclamá-lo. Santo, santo, santo. Quer dizer, dividido, 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 3 vezes dividido, né? 3 vezes separado. Então, nós não podemos ficar com um pé no mundo e um pé na nossa vida espiritual, querendo agradar a Deus e a Satanás. Não tem como. Adúlteros. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Assim, todo aquele que pretende ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Não tem como dar jeitinho, fazer jeitinho, acomodar aqui, ó, colar uma situação de pecado e continuar glorificando a Deus. Ou julgais ser em vão que a Escritura diz, com ciúme anela o Espírito que nos habita? Ou seja, Deus tem ciúme de nós. Deus tem ciúme de nós. Deus quer um compromisso sério. Não quer um caso aqui a colar, um compromisso sério. Com ciúme anela o Espírito que nos habita. Mas Ele nos dá uma graça maior. Por isso a Escritura diz, Deus resiste aos soberbos, mas concede a graça aos humildes. Então, aquele que na soberba, principalmente a soberba filosófica, né, a soberba do conhecimento humano, tudo que nos traz, desde Adão e Eva, desde dos homens mais antigos, né, desde os relatos mais antigos que as Escrituras nos traz, o homem com a sua soberba quer substituir Deus e tornar o homem o objeto da devoção, o objeto da glorificação. Assim acontece na Revolução Francesa, onde o homem, o conhecimento humano, a sabedoria humana, os prazeres humanos são colocados acima de Deus. Entra-se numa catedral histórica, tira-se o sacrário, joga-se as hóstias no chão e no lugar do sacrário coloca-se a deusa da sabedoria humana no lugar. É o símbolo da Revolução Francesa. Então nós temos aí soberba como um grande impedimento para que Deus habite em nós. Mas ele nos dá uma graça maior. Por isso a Escritura disse, Deus resiste aos soberbos, mas concede a graça aos humildes. Obedecei, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A proposta do mundo para nós, que nos traz prazeres mundanos, corporais mundanos, é lógico que é agradável. Nós temos essa memória agradável do pecado. Se o pecado fosse coisa ruim, todo homem, toda mulher fugiria do pecado. Era simples, rejeitar o pecado. Pronto, é ruim. Né? Mas não, o pecado agrada também ao homem. Agrada, nós temos memórias carnais, a concupiscência, nossas tendências ao pecado. Mas resistir ao diabo, né? Para que ele fuja
de nós, para que ele fuja de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Então, na humildade, né, quando nós somos humildes, dá espaço para que Deus se aproxime de nós e crie em nós resistência espiritual para nós renunciarmos ao pecado. Purificai as mãos, ó pecadores, e santificai os corações, homens dúbios. O Senhor sabe que nós somos pecadores. O Senhor sabe de todas as nossas tendências. Mas Ele nos pede: purificai as mãos, ó pecadores. Santificai os vossos corações, homens dúbios. Né? Resistia a Satanás, resistia ao pecado na humildade, na oração. Aí eu volto lá no versículo 3. Tem pedido sim, mas não recebereis, porque pedes mal. Estão perdendo na região da soberba, da vaidade, pois só quereis esbanjar e pedindo os vossos prazeres. Então nós temos que ficar atento para que esse versículo 8 crie em nós um ato de purificação. As nossas mãos, né, nossos corações devem ser santificados. Ficai tristes, vestir o luto e chorai, ou seja, o arrependimento. Quando você sabe que você está no processo de conversão, é quando você peca, cai, porque nós vamos cair quantas vezes? Vamos pecar quantas vezes? Até o dia da nossa morte. Mas o arrependimento, ficar triste, vestir o luto e chorar, arrependido, porque aquela queda, né, no pecado nos traz o constrangimento espiritual. Mas muitas pessoas já não sentem mais isso. Pecam e ficam felizes. Pecam e em praça pública. Pecam sem nenhum constrangimento, porque Deus já não habita naquele coração, devido à arrogância, devido à dureza do coração. Ao contrário, ficai triste, vestiu o luto e chorai. Transforme-se em luto o vosso riso e a vossa alegria em desalento. O homem não nasceu para ser feliz neste mundo, entenda isso. Nossa felicidade não está neste mundo, nossos prazeres não serão realizados neste mundo. Nós estamos com uma vida temporária. Alguns vão viver 50, 60, outros vão chegar até 90, alguns chegam a 100, mas com o único objetivo nascemos de conhecer Deus, de servir ao Senhor e depois amar e testemunhar ao Senhor, até que se conte o número dos escolhidos. Nós temos uma missão dada por Deus no nosso nascimento: conhecer, amá-lo e testemunhá-lo. Então, nós temos um objetivo claro da nossa existência, para que possamos retornar de onde nós saímos. Se os nossos pais saíram do Éden, é para lá que nós queremos voltar, diante do Senhor. É isso que o Senhor Cristo nos deu para nós na sua morte e ressurreição. Novamente o caminho foi aberto. O caminho fechado por Adão e Eva agora está aberto pelo Senhor. É novamente a árvore da vida que se abre no jardim de Deus, para que a humanidade, seguindo o caminho de Jesus, possa ressuscitar como Jesus ressuscitou. Por isso que ele subiu ao céu, está sentado à direita do Pai. Ué, mas Cristo não é o próprio Deus? E como ele está sentado à direita dele mesmo? É uma forma de nos explicar, de colocar na nossa cabeça que nós devemos seguir o caminho de Cristo. É ele que nos leva ao Pai. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Então, com essa recomendação na carta de Tiago, queremos entregar a nossa vida no dia de hoje ao Senhor e pedir ao Pai, doador de todos os dons, que pelo nome de Jesus envie sobre nós um espírito forte, capaz de resistir às tentações deste mundo. Amém. Pedimos por nós também aos beatos padres Manuel Gonzalez e seu coroinha Adílio Daronc, que orai por nós para que sejamos também testemunho de Jesus Cristo, mesmo que isso nos cause a morte.
O responsório de hoje é o Salmo 54. Confia teus cuidados ao Senhor, e Ele há de ser o teu sustento. Então, na nossa testemunho diário do Senhor, no nosso testemunho, no nosso servir a Cristo, você que serve por uma pastoral, por um movimento, por um serviço à Santa Igreja, você que serve a Deus, tenha certeza, o Senhor cuidará do seu sustento. Nada lhe faltará. Você vai abrir a sua despensa, ela nunca ficará vazia. Confia teus cuidados ao Senhor e Ele há de ser o seu sustento. Nesta palavra, neste mandato do Senhor, né, nessa ordem que o Senhor nos dá e também nesse compromisso que o Senhor faz conosco, queremos consagrar todo aquele homem e mulher que se dedica à causa do Senhor, que trabalha pela Igreja de Cristo e que a sustenta. Deus seja louvado. Amém. Evangelho está em Marcos capítulo 9, de 30 a 37. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia e não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. Então Jesus queria uma privacidade, ele queria um momento a sós com a sua igreja, com seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e ainda tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos aqueles que servem a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou no meio deles, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que será acolhido. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu fico lembrando assim da equipe de catequese, né? Os catequistas, tanto homens como mulheres, catequistas, eles praticam esta palavra que o Senhor fala, né? Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, então louvado seja, né, os catequistas que acolhem as nossas crianças, a ensinam, né, chegam até a primeira comunhão, né, a catequese, ensinando as crianças. Eu até hoje louvo a Deus, bendigo ao Senhor pela minha catequista. Eu lembro o quanto que eu caminhava, ia lá na casa dela, e lá ela nos ensinava toda a catequese e que possibilitou a minha primeira comunhão. Então, louvado seja, porque são pessoas que dedicam a sua vida, né, ao serviço. Então, quando nós servimos ao irmão, nós estamos acolhendo Jesus e mostrando. E quem acolher esse pequenino, quem acolhe nas suas pregações, no serviço, na sua pastoral, movimento, né, seja o que for, no serviço à igreja, quem arruma os bancos, quem limpa, quem cozinha lá no retiro, quem está adorando, servindo na intercessão, quem está na secretaria, quem está na pregação, nas atividades de plenário, de sala, quem toca a música, né? Quem fornece a refeição, está todo mundo envolvendo, porque quem acolher em meu nome uma dessas pessoas que precisam ser evangelizadas, está acolhendo não só a criança, não só aquele que precisa, mas está acolhendo a mim, né? A mim, né? Aquele que me enviou, o próprio Pai estará com você. E a palavra em Tiago
E o salmo de hoje há de se completar, porque é o próprio Deus que há de olhar para as suas necessidades, que há de olhar para que nada falte na sua vida, como recebendo assim um prêmio antecipado, né, pela vida eterna que receberemos. O Senhor nos protege, né? Então, por isso, queremos glorificar a Deus por esse evangelho. Primeiro que está bem escrito aqui no versículo 30, né? Jesus queria um momento a sós, em particular com os seus apóstolos, porque ele queria ensinar. Então, este momento a sós, esse momento de oração, é um momento em que Deus deseja estar conosco para nos ensinar. Queremos glorificar a Deus porque o Senhor ensinava aos apóstolos falando da sua morte e ressurreição, né? Falando justamente desse momento máximo onde o Senhor nos libertaria das garras de Satanás e da condenação do pecado. Mas também louvamos e bendizemos ao Senhor, porque Ele nos mostra no Evangelho que servir é a, a, o instrumento que nos leva à aproximação do Senhor. Então, aquele que serve essa criança, né, aquele que precisa da palavra, aquele que ora, aquele que evangeliza, quem acolher em meu nome, acolhe não só a pessoa que precisa, mas acolhe a mim e aquele que me enviou. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se eu não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Quando você multiplica em suas redes sociais esta palavra, essa pregação, você também está acolhendo aquele pequenino. Então em você estará contido o potencial, a presença de Deus. Como recompensa, você vai receber a graça da aproximação do Senhor, porque você acolhe como criança aquela pessoa que você está transmitindo o Santo Evangelho. Por isso, glorificamos a Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.